Beleza, pessoal, estamos de volta e nesse vídeo nós vamos aí falar então sobre soma e subtração de vetores e talvez aí sobre multiplicação de um vetor por um escalar, tá bom? Então vamos construir aí devagarzinho nossos conceitos, tranquilo? Então na aula passada a gente aprendeu aí a visualizar o vetor tanto na forma aí geométrica, né? Desenhando as setinhas, quanto na forma algébrica. Então agora nós vamos aprender a somar aí e a subtrair vetores, tranquilo? Então para isso vamos assumir de início o seguinte aqui, ó. Vamos assumir o seguinte: dois vetores, de maneira bem simples, um vetor A e um vetor B, por simplicidade. Então, ó, tá certo? Seja aí, ó, vamos assumir dois vetores, tá certo? Dois vetores com as formas algébricas dadas da seguinte maneira: um vetor A dado aí por AX, direção I, AY, direção J, mais um AZ, direção K. E um vetor B com uma componente BX, direção I, BY, direção J, mais BZ, direção K. Tranquilo? Quem não viu a linha passada, dá uma olhada lá. E aí vocês vão ver como é que calcula os AX, os AY, né, as componentes desses vetores. Tranquilo? Agora, o que nós queremos fazer é bem simples. É somar os vetores e subtrair. Então, como é que a gente faz a soma desses dois vetores? Cara, diretaço mesmo. Olha lá, ó, pega na forma algébrica, né? A soma aí, ó. Vamos tomar A mais B. Então, a gente vai repetir tudo aí, ó. AX e AYJ, mais a Z na direção K. Aí mais, né? BXI, BYJ, mais BZK. Tranquilo? Então, o que vai dar nessa soma aí? A gente vai somar praticamente aí, ó. Vamos colocar em evidências os que for com a mesma direção, ó. I com I, J com J, K com K, porque é uma soma diretaça, então não tem o que fazer. Então, ó, vai ficar X mais BXI mais AY mais BY, direção J mais AZ, BZ, direção K. Conclusão, significa simplesmente dizer que somar vetores significa somar as componentes da mesma direção. Tranquilo? Então eu não posso somar direção X com direção Y. Seria o equivalente a eu estar somando banana com jacaré, né? Então não vai somar duas coisas diferentes. Então as direções elas dão essa independência aí na soma, tá bom? Então a gente só vai somar coisas que estão na mesma direção. Então Y com Y, X com X, Z com Z. Então é bem simplesinho. É um exemplo, então pega um exemplozinho aí. Então não precisa nem viajar muito. Vamos pegar uma representação de A da seguinte maneira: 2, 3 e 1. E B, uma representação dessa maneira: 5, 3 e 4. Então aqui é a componente X, Y, Z. Então eu vou fazer as representações dessa maneira aí, ó. Tá certo? Ó, a gente vai ter 2 direção I, mais 3 direção J. Só precisa acostumar, e 1 na direção K. B a gente pode escrever como 5 direção I, mais 3 direção J, mais 4 direção K. Tranquilo? Então, quem que é A mais B? Então, a gente já viu. Eu vou somar direção X com direção X. Então, 2 mais 5 vai dar 7. 3 mais 3 vai dar 6. E 1 mais 4 vai dar 5. Pronto. É isso. Tá certo? Não tem segredo. Beleza, pessoal? Matou aí a soma. A subtração não tem segredo também.
Da mesma maneira, de maneira equivalente, eu vou ter A menos B. A gente vai ter isso aqui igual a x direção Y mais a y direção J mais a z direção K menos bx direção Y mais by direção J mais bz direção K. Tá certo? Sinal de menos, o que ele faz? Multiplica todo mundo lá dentro. Então, menos com mais, menos, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Então, significa dizer que isso aqui vai ficar tudo negativo. Então, o que vai mudar lá? Vai ser que a parte B vai ficar negativa. Então, vai ficar AX menos BX, direção Y. AY menos BY, direção J. Mais AZ menos BZ, direção K. Tranquilo? Então, não tem segredo. Mesma coisa. Se a gente quiser pegar o exemplo anterior, em que a gente tinha A, então seja, né? Fica facinho. A, o vetor 2, 3, 1. E B, o vetor 5, 3, 4. Quem é que é A menos B? Então, a gente vai ter, né? Pela definição, a gente vai ser 2 menos 5. Então, menos 3, certo? 3 menos 3, 0. E 1 menos 4, menos 3. Quem seria o vetor B menos A? Para ficar fácil, vamos lá, ó. Então, eu vou fazer o inverso. Vai ser 5 menos 2, 3. Certo? 3 menos 3, 0. 4 menos 1, 3 positivo. Tranquilo, pessoal? Não tem segredo, certo? Beleza. Então, isso aí é a nossa forma aí algébrica, né? Então, a nossa aqui forma algébrica. A gente já viu que a forma geométrica ajuda um pouco a gente a entender. E em física, principalmente, às vezes ajuda bastante a gente fazer o desenho dos vetores para a gente entender o que está acontecendo no nosso sistema. Então, vamos tentar resolver a mesma continha aí de soma de vetores, no caso geométrico, para a gente entender como é que a gente visualiza, né, o comportamento aí desses vetores. Então, vamos aí para a nossa forma geométrica, tranquilo? A forma geométrica aí de tentar entender como é que se dá essas somas aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar aí o nosso sisteminha num plano de referência só para ficar mais fácil aí, tá bom? Então, eu vou copiar aqui, ó, a gente gosta de fazer, colocar mais para cá. Fica bom da gente não se perder nos desenhos. Colocar aqui um eixo X e um eixo Y como referência. Pronto. Pronto. Aí eu recomendo que vocês arrumem um papel milimetrado para fazer. E aí eu vou fazer aqui mais gambiarra, né? Só pra gente entender mesmo. Mas aí vocês em casa podem pegar um papelzinho milimetrado e brincar no papel milimetrado. Aí vocês vão ver que legal é a brincadeira. Então eu vou criar dois vetores aqui, tá certo? Então, vou criar dois vetores aqui aleatórios. Então o vetor que eu vou chamar aqui de A e outro vetor que eu vou chamar de B. Então eu vou chamar esse aqui de B. E vou pegar um vetorzinho aqui mais para cima aqui, para chamá-lo de A. Então, vou pegar aqui um vetorzinho mais acima. Pronto. Que é o meu vetor A. Então, eu quero saber quem é esse vetor aqui nesse sistema de coordenadas. Como é que ele vai aparecer. Tá vendo? O que vai acontecer com o meu vetor A quando eu somar com o vetor B. Tá certo? É só para a gente poder ter esse sentimento do que acontece. Beleza. E aí, para fazer isso, como é que a gente soma vetores geometricamente? Aí, tem uma coisinha que a gente chama lá, né, nos cursos de geometria analítica,
que vocês vão lembrar, que chama da regra do paralelograma. Deixa eu ver se eu não escrevi errado. Paralelograma. Acho que é assim. E é ela que a gente vai usar para somar. Então, qual que é a brincadeira? A brincadeira é bem simples. Eu vou somar A com B, então a gente vai reproduzir o vetorzinho B. Então, olha o que, é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse vetorzinho e vou transladar ele para cá, ó. A bundinha do vetor vai vir para a cabecinha do outro vetor. Vou fazer a mesma coisa com esse. Eu vou pegar esse cara com a mesma inclinação e vou transladar bundinha do vetor na cabecinha do outro vetor. Tranquilo? Então, para não ficar muito ferrado o meu desenho, eu vou só medir aqui o tamanho dele aqui, ó. Pronto, 6. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse cara e vou transladar para cá, ó. Tá vendo, ó? Mais ou menos isso. Então, vamos lá botar lá, só pra gente entender a lógica. Mais ou menos isso aí é a lógica, tá certo? Obviamente, por isso que eu falei pra você botar no papel milimetrado, né? Que aqui vai ficar bem na marra. Então, ó. Transladei o meu vetor B, tá certo? Vou fazer a mesma coisa com o vetor A. Olha lá, o que vai acontecer, ó. Vou transladar, ó. Meu vetor aqui tem 6 também, ó. Sem querer, fiz 6 e 6, ó. Então, ó. Também deu 6, ó lá, beleza? Transladei meu vetor A, ó. Beleza? Tranquilo. Quem que vai ser o meu vetor soma? E aí, por isso vocês têm que fazer em casa. E aí vocês depois medem o vetor. E qual que vai ser a lógica? Vai ser o seguinte, presta atenção. Eu vou fazer essa regra do paralelograma, tá vendo? Ó? Eu transladei os vetores e percebeu que formou um paralelograma aqui, ó, nessa região entre eles. Então, esse vetorzinho, ó, que eu vou colocar aqui dentro, saindo do meu ponto inicial do meu sistema até o encontro dos dois vetores lá em cima, a gente vai encontrar que isso aí é o meu vetor resultante. Tá vendo, ó? Então, esse vetor em preto aqui, ó, é o que a gente vai chamar de vetor A mais B. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, não esquece. Então, monta, né, os seus vetorzinhos B, replica ele, bundinha na cabecinha, pega o vetor A, translada para cá, bundinha do vetor A na cabecinha do vetor B, a resultante vai sair da origem do vetor até o encontro lá em cima dos dois vetores. E essa aí é chamada de regra do paralelogramo. Então, se vocês quiserem fazer o teste para saber se está certo, então vocês medem, né, o tamanho dos seus vetores, né, originais, e depois vocês vão medir a norma da soma, né? Faz a conta, como a gente ensinou lá da norma, né? Lembrando aí que a norma de um vetor A qualquer era dado pelas componentes ao quadrado, né? Então, vocês pegam aquele exemplo que a gente fez anteriormente, pega a soma, calcula a norma da soma, do vetor soma. E no papel milimetrado vocês medem aí, para vocês verem que dá certinho. Tranquilo? Beleza. Então, isso aqui é a soma dos vetores. Vamos fazer aí a subtração. Como é que a gente vai fazer a subtração, professor? Mesma coisa. Bora fazer aqui novamente, né, o eixo de referência. Para a gente fazer aqui a questão da subtração. Então, x, y. Tranquilo? Vou colocar aqui o nosso vetor B. B e o nosso vetor A. Beleza. Então, nós estamos interessados em fazer a subtração. Tranquilo? Beleza. Então, o que nós vamos fazer aí na subtração? Nós vamos pegar o vetor A menos o vetor B.
Vetor A menos vetor B. Qual que vai ser a sacada, professor? A sacada é a gente usar novamente a regra do paralelograma, sem muito segredo. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai assumir ó, que esse vetorzinho A, ele é A, a gente sabe fazer soma, né? Mais, então, e vai assumir que o vetor aqui é menos B. O que a gente tinha discutido desse sinal de menos? Esse sinal de menos ia identificar aí o sentido aí, ó, da cabecinha do vetor, se está para a direita ou se está para a esquerda. Se a gente assumir, por exemplo, aqui, nesse nosso sistema aqui, ó, sendo mais para cá, mais aqui para cima, o nosso vetor menos B é um vetor que está aqui para essa região de baixo. Então, o que você vai fazer é exatamente isso. Você vai pegar ele aqui, ó, vou tentar deixar na mesma direção para não ferrar demais o desenho, né? E aí a gente pega aí, deixa eu ver que tamanho, vamos ver tudo no tamanho aí, ó, 6,5, pronto. Então, vamos pegar um vetorzinho aí de mais ou menos 6,5 aqui, ó, para cada mesma direção. Tranquilo? Bem fácil, né? Não tem muito segredo não, então é isso. Pronto aí, ó. Então esse aqui é o meu vetor menos B. Pronto. Feito isso, não tem mais segredo agora. O que, é que a gente aprendeu? Faz a regra do paralelograma. O que é a regra do paralelograma? É replicar o vetor A, bundinho do vetor A, na cabecinha do vetor B, bundinho do vetor B na cabecinha do vetor A. Vamos lá. Então é isso que a gente vai fazer, ó. E vai pegar, ver aqui mais ou menos como é que ele tá, né, ó. E vamos fazer aqui, ó, replicar, ó. Vocês vão ver tudo do mesmo tamanho. Vamos medir, né, para não ficar um desenho muito desproporcional. Que eu tô com 6,5 também. Então, ó, paralelo, né, tem que trazer ele o máximo que você conseguir. Pronto, é isso aí, ó. Tenta trazer o vetorzinho para cá, ó. Tchuc, 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 tchuc. Pronto, ó. Trouxe o vetorzinho para cá, ó. Meu vetorzinho A tá replicado aqui. Tranquilo? Vou trazer o meu vetor B, aqui ó, meu vetorzinho B, ó. Trazer lá para cima. Pronto, professor. Não tem segredo não, ó. Então, né? A gente vai pegar a bundinha na cabecinha lá, ó. Tá aqui, ó. Resolvido meu vetor B. Tranquilo? Pronto. Feito isso, agora a gente já sabe resolver quem é o vetor A menos B, porque você quer o vetor A mais o vetor menos B. E saber A mais B, a gente aprendeu que é sair de um ponto aqui da origem até lá na junção dos dois vetores. E aí não tem segredo, ó. A gente vai colocar o vetorzinho aqui, ó. Tchau. Pronto. Então, esse aqui é o meu vetor A menos o vetor B. Tranquilo? Facinho? Se vocês olharem, olha que coisa legal, ó. Dessa maneira, se a gente utilizar o sistema de referência, a gente já encontra quem é o vetor B partindo da origem do sistema de referência. Isso é uma vantagem muito grande. Legal, pessoal? Mas, né, se vocês quiserem olhar para as suas componentes como é que estava antes aqui, ó, o seu vetor A e o seu vetor B, você vai perceber, ó, que o vetor A menos B é um vetor que parte da cabecinha de B e vai até A. Esse aqui é o seu vetor A menos B. Tranquilo? Ótimo. Então, é isso. Bem simples. Vamos aí para a última parte aí desse vídeo, que agora a gente vai simplesmente falar da multiplicação de um vetor por um escalar. Tranquilo? Então, esse aí também, para facilitar, bem simples. Vamos pegar primeiro aqui a representação algébrica, para a gente não ter dúvidas. E aí a gente discute o que vai acontecer aí na representação geométrica também de maneira rapidinho. Então, na representação geométrica, vamos supor aí, ó, novamente a nossa nomenclatura, né? Seja então nosso vetor A da seguinte forma: AX na direção Y,
AY direção J, AZ direção K, tranquilo? E aí nós vamos pegar um número real, né? E vamos pegar aqui um número qualquerzinho, vamos pegar aqui um beta. E seja um beta aqui, agora não é ângulo não, um número, tá certo? 2, 3, 4, um número pertencente aí aos reais, tá certo? O que nós queremos fazer é calcular, queremos, ó, copiar assim bonitinho, ó, queremos encontrar quem é beta vezes A. Essa aqui é a ideia. Então a gente quer multiplicar aí um escalar por um vetor, tranquilo? Então, muito simples, a gente vai ter beta, como a gente aprendeu, reproduz ali, ó, AXI mais AYJ mais AZK, tranquilo? O escalar vai multiplicar 1 a 1. A gente vai pegar o primeiro termo aqui, ó, multiplicar o segundo, multiplicar o terceiro. Então a gente vai ter beta AXI mais beta AYJ mais beta AZK, tranquilo? Então, muito simples. Então, um exemplozinho. Eu quero multiplicar 3 vezes A. E sendo aí o vetor A, vamos colocar aqui no cantinho. Então, ó, um vetor A igual a 3, 5 e 7. Então, para ficar fácil, só para a gente pegar aqui como exemplo, né? Nosso exemplo. Então, como é que fica isso? 3 vezes 3, 5 e 7. Então, a gente já está vendo que se multiplicar individualmente cada uma das componentes. Então, ó, gera o vetor 9, 15, né? 3 vezes 5 e 21. Tranquilo? Uma coisa importante, note que agora, se a gente tomar a norma do vetor aí pela multiplicação, o que vai acontecer? Olha lá, olha, preste atenção a norma desse cara aqui, ó, a norma de 3 vezes A. A gente poderia já pegar essas componentes aqui e levar ao quadrado, mas não vou fazer assim não para vocês verem que coisa legal, ó. Isso aqui é o mesmo que eu pegar esse vetor aqui, ó. Então, vou pegar as componentes que é mais rapidinho, tá? Então, ó, vai ficar 3ax ao quadrado, 3ay ao quadrado, mais 3az ao quadrado. Isso aqui tem que dar quem, ó? Vamos lá, ó. Tem que ficar todo mundo ao quadrado, então você vai perceber que vai ficar 3 ao quadrado em evidência. Olha lá, ó, que legal, ó. A gente coloca ax ao quadrado, mais ay ao quadrado, mais az ao quadrado. Então, a gente pode, né, a gente lembra lá que quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, é o mesmo que eu ter duas raízes separadas. Então, na verdade, esse 3 ao quadrado vai matar aqui, ó, esse quadrado aqui da raiz. Então, 3 aqui, ó, sai para fora da raiz. Sai da raiz aí, ó. E aí vai ficar ax ao quadrado, ay ao quadrado, mais az ao quadrado. Tá vendo? Quem que é esse cara aqui dentro da raiz? É a própria norma do vetor A. Então, na verdade, ó, dessa maneira a gente consegue enxergar que multiplicar um vetor por um escalar, o papel dele é simplesmente triplicar também, nesse caso multiplicando por 3, é aumentar o comprimento do vetor por um fator beta. Então, se eu multiplico por beta, eu vou esticar a norma por um fator beta. Então, não preciso nem ficar preocupando e fazer a conta aí com esses números aí gigantescos, tá vendo? Ó, eu sabendo a norma do meu vetor original, eu simplesmente multiplico a norma pelo próprio fator beta. Tranquilo? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos aí na próxima aula para fazer mais algumas operações com vetores. Tchau!